Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, ali está o mestre do terror. E bem-vindos ao momento de falarmos sobre mais um dos quadrinhos marcantes que eu li nessa minha vida. Nós temos aqui o que eu chamo de o quadro perpétuo do canal, né? Nem nasceu para ser um quadro, acabou virando um quadro e virou um quadro que tá sempre acontecendo. É o quadro mais longo, que é o que eu andei lendo. Eu nem tenho nada especial com esse quadro, eu não criei uma abertura, nada, porque ele basicamente abrange quase tudo o que esse canal mostra. Mas essa edição da qual a gente vai falar aqui, do qual eu vou falar, nem é uma edição do quadro que eu andei lendo. É apenas uma vontade minha de falar a respeito de uma edição que foi marcante, sem dúvida alguma, para todos os fãs do personagem, para todo mundo que acompanhava Quadrinhos Abril, e que eu acho que não poderia ter sido publicada numa revista que fizesse mais jus, acho que não faria sentido ser publicada em nenhuma outra revista da Abril, dos formatinhos da Abril, que não fosse essa. Eu tô falando, é claro, quem aí já viu a capa já sabe, da Grandes Heróis Marvel número 47, que trazia o Demolidor e a queda do Rei do Crime. Nada mais épico pra mim, nada faz mais sentido pra mim do que essa história ter sido publicada numa Grandes Heróis Marvel, pelo menos em se tocando a ter sido publicada pela Abril. Porque, como eu já falei aqui nesse canal no passado, eu tinha a Grandes Heróis Marvel em mente como a revista grandiosa, a publicação grandiosa da editora Abril. Não é muito criativo, porque o nome é Grandes Heróis Marvel e eu dava a ela ares de grandeza? Provavelmente não, mas era assim mesmo que eu sempre a vi. Eu sempre vi essa edição como aquela que publicaria, nessa revista, como aquela que publicaria as histórias mais especiais, os momentos mais impactantes. E claro, admito que isso nem sempre foi verdade. Tivemos edições da Grandes Heróis Marvel com histórias bastante capengas, pelo menos para o meu gosto. Mas era assim que eu via, sempre foi assim que eu vi a Grandes Heróis Marvel. Então, para mim, todo o sentido do mundo que um momento impactante como a queda do Rei do Crime fosse publicada na Grandes Heróis Marvel. E nós temos aqui, com argumentos desse cara que eu sempre tenho dificuldade de falar o nome, Chichester ou coisa do tipo, de Chichester, e desenhos do Lee Wicks. Essa grandiosa história, hoje eu tô cheio de adjetivos grandiosos, o que vocês acham? Na qual o Demolidor finalmente, de certa forma, vai a termos com o Rei do Crime e resolve suas pendências, sua história com ele. Eu tô folheando a página aqui e tô lembrando que recentemente eu li um comentário no canal no qual alguém chega a falar assim: por favor, para de folhear as revistas amassando a página, porque você amassa a página. Eu ainda comentei para a pessoa que lamentava muito, eu respondi, né? Mas isso dificilmente ia mudar e é fato. Lamento, meu amigo, seja você quem for, né? Não vou citar seu nome aqui, estar ofendendo o seu toque pessoal, né? A sua fobia pessoal com quem faz isso, mas esse é meu jeito de folhear e ele não vai mudar, com certeza. Não posso ajudá-lo quanto a isso. Bom, voltando ao que interessa, eu sempre tive uma certa paixão pelo Demolidor. Eu sempre gostei do personagem, embora durante muito tempo ele nunca tenha passado nem perto de ser um dos meus heróis prediletos. Era aquele personagem que eu gostava da pegada, que eu gostava das histórias, sem nunca realmente fazer questão de acompanhar. E como todos também sabem aqui, eu acompanhei muito pouca coisa na época dos formatinhos da Abril de maneira linear. Tipo, eu não conseguia comprar revistas todo mês, então eu não acompanhava. Eu sabia, obviamente, né,
que o grande inimigo do Demolidor, talvez o maior inimigo do Demolidor, era o Rei do Crime, com suas artimanhas, com seu poderio. Eu sabia do impacto dele na vida do Matt Murdock. Eu sabia que as coisas estavam indo a termos num arco de histórias bastante brutal, né? A vida do Matt Murdock foi virada do avesso de muitas maneiras diferentes, com a influência direta do Rei do Crime. Mas eu nunca pude acompanhar inteiramente isso, sempre acompanhei em partes e tal. Sei que houveram aí republicações, encadernados e coisas do tipo que viriam a tornar mais fácil recuperar essas histórias, mas a verdade é que eu nunca fiz isso. Tenho uma certa bronca de comprar esse tipo de edição, com raras exceções, e nunca fiz. Então é claro que quando eu comprei essa revista aqui, e eu comprei do meu amigo Seu João, se não me engano, adquiri com ele. Quando eu comprei essa revista, é claro que muita coisa havia se perdido. Eu li muitas, vamos dizer assim, partes dessas histórias, mas nunca a saga inteira. Mas é patente o momento que nós temos aqui, patente o confronto final. É complicado o entendimento de uma história, eu digo o entendimento total, o entendimento pleno de uma história, de a conclusão de uma aventura, quando você teve que acompanhá-la assim de maneira fragmentada, como eu tive que acompanhar. Mas boas histórias têm o poder de fazer você entender o que precisa ser entendido e ser atingido pela narrativa de maneira correta, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de acompanhar tudo. E é assim que eu vejo essa história. Eu vejo o Demolidor concluindo uma fase tenebrosa da sua vida nessa aventura. Eu vejo ele finalmente tendo um confronto direto com o Rei do Crime. Eu torci muito pro Matt Murdock arrebentar a cara do Wilson Fisk na porrada. Gostei como as coisas aconteceram. Gostei de vê-los se confrontando dessa maneira. Aliás, o Rei do Crime gosta de apanhar de super-heróis, né? Já vimos ele apanhar do Homem-Aranha também. E o que eu achei mais interessante nessa história é essa página, esse final. Ver o Demolidor dizendo: eu perdoo você. Cara, pode soar piegas, pode soar uma coisa destoante, uma coisa apelativa, por que não? E talvez até tenha alguma coisa disso, mas ao mesmo tempo combina perfeitamente com o que o Demolidor é, com o que ele sempre foi. Um herói que enfrenta uma carga de problemas e desventuras enorme, um cara que está sempre no fio da navalha, com muita pressão, né, lidando com sua deficiência, lidando com um mundo preconceituoso, né, aquelas coisas todas que fazem, né, dão uma característica diferente a ele, que sempre deram. Um herói que literalmente perdeu absolutamente tudo, que quando chega no final, quando tem a oportunidade de finalmente, né, esmagar aquele que é o grande responsável pelo seu fim, ele opta por alguma forma de perdão. Sim, soa piega, soa um tanto apelativo, por que não? Mas soaria extremamente mais apelativo se fosse com outro personagem, se não fosse com o Demolidor. O Demolidor sempre me passou essa ideia de um personagem que sofria as suas batalhas e de que tinha todas as razões para se entregar o tempo todo a uma violência mais absoluta, mas que não fazia isso. Não que ele não tenha tido seus momentos, é claro que ele teve, mas ele sempre andou nesse fio da navalha entre a moralidade e a bondade que o habita, até um certo senso moral, religioso, né? A gente sabe das convicções
religiosas do personagem, da sua crença cristã. Não estou dizendo que isso influencia totalmente, mas a gente sabe. E ver ele chegar a essa página, a esse final, foi uma coisa que não me surpreendeu e que me agradou bastante. E por isso, quando eu lembrei dessa revista, eu quis falar isso. Tipo, A Queda do Rei do Crime é, sem dúvida alguma, uma das melhores publicações que a editora Abril fez, publicada na revista correta, na minha opinião, na revista em que seria perfeito que fosse publicada. E uma das histórias que mais me marcou, mesmo eu não tendo lido na época da publicação, eu tive que ler essa história muitos anos depois. É o tipo de história que eleva no seu conceito o personagem que você está lendo. Tipo, como eu disse, Demolidor sempre teve algum espaço nas minhas preferências, mas sempre esteve abaixo, bem abaixo de ser um dos meus prediletos. E quando você lê uma história assim, esse personagem galga alguns degraus na sua preferência, quanto a isso não há a menor dúvida. Demolidor subiu muito no meu conceito, embora esse tipo de coisa seja um tanto inconstante, né? Amanhã ou depois você acaba se deparando com um outro arco do personagem, com histórias fracas e ele, né, se perde um pouco na sua preferência novamente, mas digamos que arcos são momentos na vida de um personagem. Ele pode vir a ter momentos ruins, ele teve momentos bem ruins depois disso, assim como teve antes disso, mas ele alcançou um novo posto na minha preferência com arcos de histórias como essa e com essa publicação especificamente. Passei a gostar mais do Demolidor, bem mais. E você lembra da Grandes Heróis Marvel Demolidor, A Queda do Rei do Crime? Você leu ela em outra publicação, em outra época? Gostou? Acha essa cena do Demolidor dizendo que perdoa o Rei do Crime algo impactante? Eu queria ver ele simplesmente arrancar todos os dentes da boca do Wilson Fisk. Qual é a sua preferência? Ficou satisfeito como eu ou se decepcionou um pouco e esperava mais? É o tipo de revista que sempre, de publicação de história, que sempre me faz ficar curioso em saber as opiniões dos demais que conseguiram ler essa aventura. Então deixa aí nos comentários o que você pensou, se você gostou ou não desse vídeo, se ele foi do seu agrado, se você curtiu, pode deixar aquele likezinho pra mim, pro nosso querido mestre do terror, que tá balançando. Sim, estou fazendo isso por querer e nem sei porquê. Fomos!